boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual, tá? O que é deficiência intelectual? Deficiência intelectual é um conjunto de fatores associados ao déficit cognitivo, ou uma inteligência abaixo da média, embora hoje os testes de inteligência estejam um pouco ultrapassados, né? Porque eles valorizam mais a questão do raciocínio lógico-matemático e a questão verbal, né? E hoje nós sabemos que existem as múltiplas inteligências, em que tem a inteligência artística, né, e outras inteligências que também devem ser valorizadas. Bom, mas é importante vocês prestarem atenção em alguns sinais para identificarem a pessoa com deficiência intelectual. Além dos testes psicológicos, né, enfim, a idade mental versus idade cronológica, né, de acordo com os testes, embora também é importante valorizar as múltiplas inteligências, existem alguns aspectos que nós devemos prestar atenção, como a comunicação, né, ou a linguagem, a questão do raciocínio lógico-matemático, as atividades de vida diária, né, se são crianças que apresentam dificuldade em realizar atividades de vida prática diária, a questão da memória, né, percepção e memória visual, a atenção, concentração e o interesse também da criança, as habilidades motoras também são importantes, né, a questão da coordenação fina e global, é importante observar, a criatividade e imaginação da criança, a expressão criativa, né, também é um aspecto importante. A questão da orientação espacial e orientação temporal. É uma criança que se localiza bem no espaço escolar. É uma criança que tem noção de dias, semanas, meses e anos, né? Também tem a questão do autocuidado, da vida no lar, da socialização, desempenho na comunidade, né? Como ela socializa com as outras crianças, na comunidade, na família. A questão da independência na locomoção, é uma criança que vai para a escola sozinha, volta para casa. Também entramos aí na questão da orientação espacial, né? Da saúde e da segurança também, do lazer, do trabalho, né, das habilidades acadêmicas funcionais, então é uma criança que apresenta dificuldade de aprendizagem, né, das habilidades sociais, né, como eu já citei, a questão da socialização, desempenho na comunidade, como eu já citei também, né, a percepção gustativa, tátil, olfativa, também é importante, mesmo porque vocês sabem que é uma característica até autística, né, esse prejuízo sensorial, né. É importante observar também pensamento lógico, conhecimento de numerais, né? Se a criança já está com uma certa idade e apresenta dificuldade, não conhece alguns numerais ainda, ou se encontra numa hipótese descrita que não condiz com a idade cronológica, também são sinais. Claro, pode ser dificuldade de aprendizagem, não necessariamente deficiência intelectual. Por isso que deve estar associada a outros aspectos para caracterizar a deficiência intelectual, tá? Identificação, comparação, pareamento, agrupamento, classificação, seriação, né, na questão matemática, realização de operações matemáticas, é importante observar, resolução de problemas simples e complexos, tá? Então, associado ao baixo QI, não, a inteligência abaixo da média, algumas características do comportamento adaptativo também devem contar para que a criança seja diagnosticada com a deficiência intelectual. Lembrando que, para a criança ser, no caso, apresentar um diagnóstico de deficiência intelectual, é importante que ela passe por uma equipe multidisciplinar, não só professores, mas profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, né, psicopedagogos, para que sejam descartadas outras possibilidades, como transtornos específicos de aprendizagem, né, questões emocionais, e aí para que realmente seja comprovado que existe um déficit cognitivo e não apenas uma dificuldade de aprendizagem, né.
Nem sempre toda criança, é bom lembrar, sempre toda criança que apresenta déficit cognitivo apresenta dificuldade de aprendizagem. Por quê? Dentro do déficit cognitivo, ela pode realizar, se ela conseguir realizar as atividades da maneira, dentro das possibilidades dela, logo ela não apresenta dificuldade de aprendizagem, né? E nem toda criança que apresenta dificuldade de aprendizagem apresenta deficiência intelectual, né? Realmente. Pode ser momentâneo, por questões emocionais, má escolarização, didática do professor de repente não está sendo adequada àquele aluno, né? Porque cada um é um universo e a gente deve valorizar as potencialidades e as dificuldades, trabalhar em cima das potencialidades do aluno, né? Então, para cada aluno, nós devemos identificar o aluno e ensiná-lo da melhor maneira, né? Tem alunos que são mais visuais, tem alunos que são mais auditivos, então tudo isso é importante observar para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva, né? Então basicamente é isso, tá? A deficiência intelectual é a questão do QI abaixo da média, né? Associado a algumas áreas do comportamento adaptativo, comprometimento de áreas do comportamento adaptativo, né? Que faz com que a criança realmente se diferencie a dificuldade de aprendizagem, né, que é a questão das habilidades acadêmicas, da deficiência intelectual. Logo mais gravarei outro vídeo falando um pouco mais sobre o assunto. Para finalizar, eu gostaria só de responder algumas perguntas que me chegaram por e-mail sobre a questão do autismo, né, só para finalizar. Continuação de um vídeo anterior, inclusive, né? Como é o processo de alfabetização? A família também participa? Bom, o processo de alfabetização do autista, se for um autista de baixo funcionamento ou com deficiência intelectual associada, é o mesmo processo que se dá para uma pessoa com deficiência intelectual, tá? Você vai respeitar as peculiaridades do espectro, obviamente, mas através de jogos pedagógicos, material concreto, letras móveis, revistas, né? Tudo isso ajuda no processo de alfabetização da criança autista. E a família também participa? Sim, deve participar. É um conjunto, família, escola, comunidade, né? Todo um conjunto e os especialistas para que a criança realmente desenvolva da melhor maneira, tá? Atividades como música e pintura auxiliam no tratamento, sem dúvida. Eu trabalho muito com mandalas em salas de aula, em que alunos, enquanto pintam mandalas, escutam uma música clássica ao fundo. Isso também diminui a ansiedade, faz com que crianças que apresentem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito comum nas crianças com autismo, né, e com deficiência intelectual, minimizem, né, essa questão do TDAH, porque relaxa, tranquiliza, né, elas estão trabalhando além da questão do TDAH, a questão motora, a questão da atenção, da concentração, da criatividade. Então são vários aspectos de fundamental importância para que eles realmente trabalhar com música e pintura realmente funciona, né? Eu falo por experiência própria. Aí tem a última pergunta. Você fala bastante da importância do carinho, paciência, delicadeza no tratamento da pessoa com autismo. Esse é um caminho complementar ao tratamento clínico, bom, não só do autista, mas de qualquer criança neurotípica, autista, uma criança com deficiência intelectual, qualquer criança, né, é necessário que exista, sim, o apoio da família, né, o carinho, a delicadeza, a paciência, a tranquilidade, né? E no caso do tratamento da pessoa com autismo, com certeza, né? Os pais devem ter paciência, né? Porque devido ao espectro, às características, então isolacionismo, a questão dos movimentos repetitivos, a questão dos interesses restritos, né? São questões que, com o passar do tempo, os pais vão conhecendo a criança e vão adquirindo habilidades, né, para tratar do assunto com
mais paciência, delicadeza, carinho. Então é fundamental, tá? Bom, eu encerro por aqui, né? E até logo mais. Muito obrigada. Até mais. Tenha um bom dia. Eu